Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Olá, família Evangelizar. Estamos continuando o nosso programa falando sobre o batismo. É a continuidade de um tema muito importante que foi solicitado por vocês e que nós prontamente estamos atendendo para tirar todas as dúvidas, para formar você, para te ajudar numa escolha muito importante, na escolha dos padrinhos dos seus filhos. Quando a gente começa a pensar na forma correta de escolher os padrinhos, olha, começa a ficar difícil. Nossa, a gente vai eliminando assim, ó, vai risca esse, risca esse. Não é fácil, gente, mas hoje a gente quer já deixar 3 dicas muito importantes, né? Falar um pouquinho também sobre o que é, né? A missão do padrinho, né? Para que a gente possa realmente escolher os padrinhos certos, porque afinal de contas, padrinho é para a vida toda, não é só para a festa do batizado. Exatamente. No primeiro programa da série sobre o sacramento do batismo, nós explicamos um pouquinho o que é o batismo, qual é a sua função, uma questão mais específica do sacramento. E hoje nós queremos auxiliar você na escolha dessas pessoas tão importantes que vão ficar para o resto da vida da sua família, na vida dos seus filhos, para auxiliá-lo aí na sua vida espiritual. E qual é o papel dos padrinhos? Quando a gente fala em padrinhos, o que deve vir ao nosso coração, à nossa mente, são aquelas pessoas que vão guiar os nossos filhos na fé, ajudando na educação, sobretudo a educação espiritual, né? Então são aqueles formadores, aqueles que intercedem. Então o papel principal do padrinho e da madrinha de batismo é esse. É guiar e formar os seus afilhados na verdadeira fé cristã católica. A gente tem o costume de falar assim, o padrinho é o segundo pai, é a segunda mãe. Vamos deixar então a função de evangelização para os padrinhos, né? Já que essa é a missão deles, a gente fica mais tranquilo. Não devemos, enquanto pais, terceirizar a evangelização, bem como a educação dos nossos filhos. Mas lembramos que os padrinhos estão para auxiliar nessa educação, para interceder, para nos ajudar nessa grande missão da evangelização. São os exemplos, os nossos filhos, quando olharem para os padrinhos, eles devem enxergar neles aquele exemplo de fé, aquele homem, aquela mulher que realmente vai para a igreja, né, é fiel dos sacramentos, na Santa Missa, enfim. Então, isso deve estar muito claro assim na nossa mente quando a gente for começar a discernir, entender quem que vai ser os padrinhos dos nossos filhos. E por isso nós vamos dar 3 dicas importantíssimas para você parar, meditar, avaliar, para enfim fazer a sua escolha e o convite para ver se essa pessoa aceita ou não ser padrinho ou madrinha do seu filho, certo? E o primeiro tópico já que a gente quer deixar bem claro é o seguinte: ser padrinho, madrinha de batismo não é um reconhecimento social, não é um reconhecimento da amizade. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu tenho lá o meu amigo lá que é amigo de infância, está comigo a vida inteira, então eu acho que ele merece ser padrinho dos meus filhos. Pode ser que sim, pode ser que seja uma pessoa que realmente mereça ser padrinho dos nossos filhos, mas a gente precisa primeiro enxergar essa questão da fé, do testemunho, porque às vezes não é porque é nosso amigo, né, que vai ser padrinho de batismo dos nossos filhos. Ou até mesmo assim, aquelas situações, porque é parente, eu sou padrinho do filho dele, então agora ele tem que ser padrinho. Eu vou devolver o convite. Vamos fazer a troca, aí tem que ser padrinho e madrinha dos nossos filhos também. Então o reconhecimento social é isso. E às vezes a gente fica até numa sinuca de bico aí com relação a isso, porque quando ainda está na barriga o bebê, né, já começa a campanha, a campanha para saber quem que vão ser os padrinhos. E aí, já decidiram quem vai ser os padrinhos? E fica aquela coisa toda na família, né? Exatamente. Até um começa a indicar, né? Os pais começam, eu acho que você devia escolher fulano de tal, né? Porque, enfim, a gente sabe que isso acontece e é difícil mesmo para nós pais
podemos discernir e escolher verdadeiramente quem são os ideais, né? Os padrinhos ideais para os nossos filhos. Claro que é importante o fato de ser uma pessoa próxima da sua família. De repente, se tiver alguém que cumpra com todos os requisitos, digamos assim, e que seja um parente, melhor ainda, ou um amigo muito próximo, melhor ainda. Mas o que nós estamos dizendo é que esse não deve ser o principal critério para a escolha dos padrinhos dos seus filhos. Então, porque é muito meu amigo, porque vive dentro da minha casa, enfim, não é esse o critério. Então, entenda que você não deve se ater e se apegar a isso. Não é um reconhecimento social e não é um reconhecimento de amizade. Muito pelo contrário. Quando a gente tem a consciência da missão do que é ser padrinho e madrinha de batismo, a gente pode dizer que não é nem um reconhecimento, mas é uma grande responsabilidade que é confiada em nossas mãos. Por isso, a importância de ter muito discernimento no momento da escolha. E a segunda dica é perceber se os padrinhos eles têm uma vida cristã coerente. Ou seja, se eles dão testemunho, né, daquilo que eles vivem, né, daquilo que eles pregam. Exatamente, a gente costuma falar que a vida é o currículo da pessoa, a vida espiritual, como é a intimidade com Deus dessa pessoa. Ela é uma pessoa que tem uma vida coerente com aquilo que ela diz, ou ela só diz uma coisa e vive outra. Tem que ser uma pessoa que você conheça, uma pessoa que você confie, uma pessoa que você sabe que os seus filhos vão olhar para ela e ter ela como um espelho de vida cristã. Então, uma pessoa que busca os sacramentos, que vai à missa, que faz a caridade, pratica a caridade, o amor ao próximo. Então, tudo isso deve ser avaliado. E qual que é a terceira dica que nós vamos dar? A terceira... Essa é a top das top. A terceira dica, não avaliar e nem priorizar a situação financeira dessa pessoa. Hoje existe um grande risco, mas é presente, é a roupa que vai usar no dia do batizado, ela não tem condições, enfim. E a gente sabe que isso é uma realidade, né? Um dia, quando ainda não éramos evangelizados, poderíamos ter caído aí nessa cilada, porque é uma tentação, é uma cilada, você avaliar a condição financeira dessa pessoa. A função dos padrinhos não é prover os bens materiais para os seus afilhados, mas é prover os bens espirituais, né? Então a gente pode cair sim nessa tentação de, porque a Adriele é cheia da grana, mentira, ela deve ser a madrinha do meu filho. Acho que a gente tem que ter essa consciência, né, de que o dinheiro é o que está lá no final da lista. A gente precisa mesmo priorizar as outras coisas que a gente já falou antes, né? Então não caia nessa tentação, porque às vezes você pode estar escolhendo um padrinho e uma madrinha para o seu filho que só vai lembrar dele no dia do aniversário, né? Natal, enfim, no dia que tem que dar presente. E padrinho não é isso, padrinho não é para dar presente, padrinho é para ser presente. Exatamente. E também lembrar, além dessas 3 dicas que nós demos, lembrar que essa pessoa deve estar em dia com os seus sacramentos, a igreja ela exige algumas coisas, não deve ter nenhuma penalidade canônica, enfim. Que a gente sabe das realidades hoje em dia, dos casais, enfim, ser muito verdadeiro com essa pessoa, se ela vive com outra pessoa, mas não é casada, enfim. Existem regras são para serem cumpridas e essas regras são porque precisam para o bem espiritual da sua filha e da sua família. O exemplo, o testemunho, tudo isso que nós já falamos. Não é uma caretice da igreja, não é algo ultrapassado. É um zelo, é um cuidado com a sua família. Vamos lembrar que o que nós já falamos, a vida é o currículo. Essa pessoa é um espelho de testemunho cristão para a vida dos seus filhos. Então é uma escolha muito importante que deve ser muito bem pensada. Olha só, casal, como a gente sempre fala aqui, diálogo. Então chegou a hora de escolher os padrinhos, senta você, sua esposa, coloca os nomes, vão rezando em cima, vão
riscando da lista ali conforme vocês forem identificando essas dicas que a gente deu, para que vocês façam isso tudo com o coração muito tranquilo e com a certeza de que estão escolhendo os melhores padrinhos para os seus filhos. Que Deus abençoe você, a sua família, que o Espírito Santo conduza vocês nessa escolha tão importante. Deus abençoe e boa escolha. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor.